quarta-feira, 17 de junho. Este é o canal Brasil News, trazendo mais informações para você. O intendente da Saúde do Estado do Rio de Janeiro foi preso em uma nova fase da Operação Mercadores do Caos, contra irregularidades na compra de respiradores pelo Estado. Carlos Frederico Versosa do Bock é o responsável pelo orçamento e despesas da Secretaria. Carlos do Bock foi preso nesta manhã em sua casa em Pendotiba, Niterói, pela Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro. A ação é mais uma fase da Operação Mercadores do Caos, que investiga a suposta fraude na compra de respiradores pelo Estado para o combate à Covid-19. Os equipamentos foram comprados emergencialmente há mais de 2 meses e, segundo o Ministério Público, jamais foram entregues e nem o dinheiro foi devolvido aos cofres públicos. Do Bock respondia a Edmar Santos, ex-secretário de Saúde, exonerado pelo governador Wilson Witzel por causa das irregularidades. O superintendente era encarregado de autorizar as despesas, incluindo as dispensas de licitação, como foi o caso dos respiradores. Os agentes também cumprem outros 4 mandados de busca e apreensão no Rio e outros 5 em Brasília, todos expedidos pela primeira vara criminal especializada do Rio de Janeiro. 6 pessoas haviam sido presas em etapas anteriores da Mercadores do Caos. O Ministério Público afirma que o esquema fraudulento desviou mais de 18 milhões de reais do erário do Rio de Janeiro. Funcionários que eram responsáveis pela produção da Baker não tinham registro profissional para as atividades que exerciam. Eles estão entre os 11 indiciados pela Polícia Civil no inquérito que investiga a contaminação na bebida. O relatório da Polícia Civil encaminhado ao Ministério Público informou que ao menos 3 profissionais trabalhavam na empresa sem registro quando houve a contaminação da cerveja. A investigação vasculhou os métodos de produção da Baker. Os funcionários não tinham registro profissional válido nos conselhos regionais de engenharia e de química. 2 deles trabalhavam em cargos de relevância, como chefe da manutenção, responsável pela linha de fabricação e responsável por testar a qualidade da cerveja no laboratório da Baker. Ao descobrir as irregularidades, a polícia indiciou os 3 pelo exercício ilegal da profissão. Os investigadores queriam saber o papel dos funcionários ligados à produção e também dos 3 sócios da empresa. E no relatório do inquérito, a polícia afirma que conseguiu entender o funcionamento geral da manutenção da cervejaria e a atuação de cada profissional da manutenção. O documento ainda afirma que havia a presença de alguns proprietários nas áreas produtivas e nas tomadas de decisão, até nas de baixa complexidade. O chefe de manutenção e 6 técnicos foram indiciados por homicídio culposo, lesão corporal culposa e contaminação de produto alimentar. Em nota, a Baker disse que só vai se manifestar sobre o inquérito após o posicionamento da Justiça. A cervejaria não informou se tinha conhecimento de que os funcionários citados não tinham registro profissional, mas confirmou que vai cuidar da defesa deles. O IBGE apontou que a pandemia do coronavírus fez com que cerca de 1 milhão de brasileiros perdessem o emprego ao longo do mês de maio. Ao todo, 10 milhões e 900 mil pessoas estavam desempregadas na última semana de maio. A taxa de desemprego é de 11,4%. O IBGE destacou que 11 milhões de brasileiros que não estavam empregados na última semana do mês deixaram de procurar emprego por causa da pandemia. O país registrou ontem a maior alta no número de infectados pela Covid-19. Em 24 horas, quase 25 mil novos casos. De acordo com o Ministério da Saúde, são 923 mil casos confirmados no total. Foi uma alta de 25% em uma semana. A região Nordeste é a que tem mais diagnósticos. Foram registradas ainda 1.282 mortes no período. Desde o início da pandemia, 45.241 pessoas morreram. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 440 mil pessoas já se recuperaram da doença. O coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus no estado de São Paulo, Carlos Carvalho, informou ontem em entrevista coletiva que a região metropolitana de São Paulo já passou pelo pico da pandemia,
mas que algumas regiões do estado ainda estão em fase ascendente da doença. Carvalho chamou o estágio atual de primeira fase da estabilização, o que permite medidas para retornar à normalidade. O médico informou que não vê uma segunda onda de contágios, mas caso isso aconteça, a cidade tem como conter o aumento. Atualmente, a taxa de ocupação de UTI na Grande São Paulo é de 77% e no estado de 70%. Começou hoje a segunda fase do programa de flexibilização das medidas de contenção do coronavírus na cidade do Rio de Janeiro. A previsão é de que a cidade passe por 6 fases até que volte à normalidade. A determinação foi publicada no Diário Oficial do município. 100% da frota de ônibus da cidade deve voltar a circular. Além dos ônibus comuns, a resolução determina que 100% da frota dos coletivos que operam no BRT também voltem a operar. Por causa da pandemia do novo coronavírus, no dia 17 de março, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, tinha determinado que ônibus e BRTs só poderiam circular com passageiros sentados. Com a reabertura que entrou em vigor no último dia do mês de maio, usuários do transporte público voltaram a enfrentar aglomerações também nos coletivos. Podem funcionar nas fases 1 e 2 de reabertura pequenos comércios, shoppings, estes com restrição de horário, alimentação, ambulantes, escritórios em geral, hotéis, calçadão e praias para atividades esportivas individuais, centros esportivos e os setores de construção e reforma. Caso a retomada das atividades não precise ser interrompida por uma nova onda de contaminações, as aulas serão retomadas em julho e todas as etapas serão concluídas até agosto. O Conselho Arbitral da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro manteve a data de retorno do Campeonato Carioca para amanhã. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro anunciou a manutenção da data de retorno do Campeonato Carioca para esta quinta-feira, com a partida entre Bangu e Flamengo. A decisão não foi unânime entre os clubes, já que Botafogo e Fluminense permaneceram contrários à volta da competição por causa da pandemia de Covid-19 e não descartaram buscar a justiça esportiva para evitar a disputa das partidas. Os jogos serão disputados em São Januário e no estádio Nilton Santos, além do Maracanã. O complexo do Maracanã também abriga um hospital de campanha para infectados com a Covid-19. De acordo com o último balanço da Prefeitura, a cidade do Rio de Janeiro registrou mais de 43 mil casos da doença e 5.239 mortes. O presidente Jair Bolsonaro empossou Fábio Faria como o ministro do Ministério das Comunicações. Os assuntos relacionados ao tema eram tratados até agora pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Com a recriação da pasta, os temas como a implantação da rede 5G de telefonia celular, renovação de concessões de televisão e rádio e a ampliação e universalização da internet no Brasil devem ser impulsionados. No primeiro discurso como ministro, Faria falou sobre os desafios à frente da pasta. Em mais de meio século de existência, o Ministério das Comunicações acompanhou os avanços tecnológicos no campo da telefonia, da internet, rádio e TV, mas essas mudanças agora são muito mais velozes, são imediatas e massivas. Em cada área do Ministério, teremos desafios importantes, mas vamos enfrentá-los com um apoio qualificado. Um desses desafios é democratizar o acesso às tecnologias de vanguarda da comunicação, de modo a conectar todos os cidadãos na chamada sociedade da informação. O presidente Jair Bolsonaro agradeceu o novo ministro Fábio Faria. Ele defendeu o respeito à Constituição e à democracia. O nosso povo respira liberdade. Temos uma Constituição pela frente, que pese algum de nós até não concordar com alguns artigos, mas temos um compromisso, todos nós, do Judiciário, do Legislativo e do Executivo, de honrá-la e respeitá-la para o bem comum. E tenho certeza que, respeitando cada artigo da nossa Constituição,
nós atingiremos o nosso objetivo para o bem de todos. A pandemia do coronavírus fez o setor de serviços registrar uma queda recorde em abril. Segundo o IBGE, a categoria chega ao terceiro mês seguido de retração. O volume de serviços prestados no Brasil caiu 11,7% no mês de abril, na comparação com março, com perdas em todas as atividades. De acordo com dados do IBGE, esse é o terceiro recuo seguido e o mais intenso dos últimos 9 anos. Na comparação com abril do ano passado, a queda foi ainda maior, de 17,2%. Essa foi a primeira vez que a pesquisa analisou um mês inteiro sob o reflexo do isolamento social e das restrições impostas pela pandemia. Com o tombo recorde em abril, o setor de serviços, que possui o maior peso na composição da atividade econômica do país, passou a ter um PIB com perda de 18,7% em 3 meses. A baixa em abril foi recorde em todas as atividades, com destaque para transportes e correio, com queda de 17,8%, e serviços prestados às famílias, queda de 44%. E quando os subgrupos são considerados, as mais expressivas baixas foram no transporte aéreo, com redução de 74%. Nos serviços de alojamento e alimentação, queda de 46,5%. E nos outros serviços prestados às famílias, incluindo salões de beleza, academias e reparos, com baixa de 33%. Começou hoje o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial para os inscritos no Bolsa Família. Os primeiros a receber são os beneficiários com o número de identificação social, o NIS, final 1. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, informou que o calendário de pagamento para os outros cidadãos com direito ao auxílio será divulgado em breve. A Caixa também paga hoje o auxílio de R$ 600 para trabalhadores que tiveram o benefício aprovado recentemente e que fazem aniversário entre julho e dezembro. Um estudo da Universidade de Oxford, no Reino Unido, afirmou que um corticoide reduziu a mortalidade dos pacientes internados com Covid-19 que precisavam de oxigênio. Os pesquisadores administraram a dexametasona a mais de 2.000 pacientes em estado grave. De acordo com os resultados preliminares, entre as pessoas que conseguiram respirar apenas com o auxílio de um respirador, a dexametasona reduziu as mortes em 35%. Já entre os que recebiam oxigênio, a taxa de mortalidade caiu 20%. Depois de viver 87 anos se reproduzindo em cativeiro, a tartaruga Diego pôde voltar ao seu habitat natural. Diego foi o responsável por ajudar a salvar a sua espécie de extinção. Ele é pai de 800 das cerca de 1.800 tartarugas levadas para a ilha. Os técnicos do Parque Nacional de Galápagos transferiram Diego, juntamente com outros 14 quelônios da mesma espécie, para a Ilha Espanhola, seu local de origem. Todas as tartarugas possuem um sistema de monitoramento por satélite que nos permitirá manter a observação remota durante todo o tempo de adaptação, que será de aproximadamente 6 meses. Diego tem mais de 100 anos e vai voltar a viver com os cerca de 2.000 exemplares dessa variedade, 200 reproduzidas de forma natural. Essa tartaruga, considerada um super macho, foi repatriada de São Diego em agosto de 1976. Ele se tornou o único em seu curral de 180 metros quadrados, que dividia com 6 fêmeas da mesma espécie. 5 delas estavam entre as únicas 12 fêmeas originalmente retiradas da ilha espanhola pela entidade desde que a província de Galápagos foi declarada reserva natural em 1959.